pessoal, como é do conhecimento de todos, né, existem várias escalas termométricas, né? As três principais são a escala Celsius, que é a mais utilizada no mundo todo, a escala Fahrenheit, que é utilizada principalmente nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, né, que é do padrão científico, tá certo? Para nós aferirmos a temperatura dos corpos, são chamados de termômetros, né? E existem vários tipos de termômetros. Nós temos aqui três deles. Nós temos aqui um termômetro que ele é culinário, né? Que é utilizado na parte culinária. Ele é graduado tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Por exemplo aqui, 24 graus Celsius, 76,6 graus Fahrenheit, né? Ele é um termômetro digital. Nós temos também aqui um termômetro clínico, né? Que é utilizado para medir a temperatura do corpo humano, né? Que ele também é digital, né? Também é digital. E nós temos aqui um termômetro, né? Que é o mais comum em pequenos laboratórios, né? Que ele vai de menos 10 graus Celsius, né? Ele é graduado em menos 10 graus Celsius até 110 graus Celsius, tá? Que ele tem uma pequena coluna de mercúrio aqui, né? Um bulbo com mercúrio, e essa coluna, à medida que a temperatura sobe, essa coluna tende a subir. À medida que a temperatura baixa, essa coluna tende a descer, tá certo? Então hoje a gente vai tentar construir um termômetro, tá bom? Um termômetro tipo esse aqui, tá certo? Então já a gente começa a fazer nosso termômetrozinho. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Vou misturar um pouquinho de água, tá? Com álcool. Misturar um pouquinho. Água com um pouquinho de álcool, tá? Aqui vai ser o líquido dilatador, tá certo? Água com álcool. Vou colocar aqui só um pouquinho de corante nessa água, tá? Para dar um efeito visual mais legal. Tenho que apertar aqui, deixa eu ver como que eu vou apertar aqui. Então, já dá um efeito visual mais legal, tá certo? Então nós temos aqui a mistura água mais álcool, tá? E vou pegar aqui esse vidrinho aqui, ó. Esse é um vidrinho de perfume, de amostra de perfume, no qual nós temos uma pipeta, tá? Vou colocar água misturada com álcool aqui nesse vidrinho, vou encher, né? Tá certo? E vou colocar aqui. Certo? Vou colocar para cá e vou colocar, né, a tampa. Perceba que à medida que eu coloquei a tampa, né, eu subi um pouquinho de líquido aqui pelo bulbo. Isso é importante que isso aconteça, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, né, vou preparar o ponto fixo inferior. Para isso eu vou utilizar como referência, né, também um termômetro de laboratório, né? Tem como dilatador o mercúrio, tá? Então ele é graduado de menos 10 graus Celsius até 110 graus Celsius, tá certo? Vou colocar esse termômetro aqui no becker, o termômetro que eu estou construindo aqui no becker, tá certo? E vou colocar algumas pedrinhas de gelo aqui dentro. Mais um pouquinho de água aqui. Tá? Vou colocar junto aqui com esse
com gelo, né, com a mistura água mais gelo, esse outro termômetro. Nós fazemos a referência, né? Percebam que quando eu coloco o mercúrio dentro do termômetro de laboratório, graduado em mercúrio, ó, ele está descendo o líquidozinho, está descendo aqui a coluna de mercúrio, tá certo? Vou esperar aqui um pouquinho para que os líquidos entrem em equilíbrio térmico, tá bom, pessoal? Vou esperar para que os líquidos entrem em equilíbrio térmico com o gelo que está lá dentro. Daqui um pedacinho a gente volta, tá certo? Como podemos observar aqui, a coluna de mercúrio, né, do termômetro, que é graduado de menos 10 a 110 graus Celsius, diminuiu bastante, já está próximo do zero, né, que é a temperatura de fusão do gelo. E também a coluna, né, do líquido dilatador que a gente fez com álcool, a mistura álcool mais água, né, já baixou bastante, ou seja, houve uma contração nesse líquido. O que a gente vai fazer agora, o próximo passo, a gente vai colocar esses dois termômetros, né, na verdade, eu vou medir aqui onde corresponde a 0 graus Celsius, correspondente de 0 graus Celsius, né, no termômetro, a altura, né, da coluna de álcool no termômetro que eu estou construindo, e depois vamos colocar esses mesmos termômetros num líquido fervendo, no caso na água fervendo, tá certo? Eu coloquei aqui o termômetro no suportezinho, né, para ficar mais estável, tá? O termômetro está marcando aqui próximo de 90 graus Celsius, tá? E nosso termômetro está oscilando aqui um pouco. O que eu descobri foi o seguinte, né? Que aqui cria-se, quando a coluna de líquido sobe, né? Cria-se aqui um espaço, né? Com ar. Então, esse ar também aquece e o vapor também vai subir, né? Então, ele está chegando a uma certa altura aqui, né? Ele chega a uma certa altura e estabelece um pouco e volta, tá certo? Ó, e volta. A pressão também do vapor. Então, tanto aquece o líquido como está aquecendo o vapor, tá certo? Então, a ideia, né, da construção do termômetro é essa, né? Que quando eu coloco dentro do gelo, né? Quando eu coloco lá dentro do gelo, essa coluna vai descer, né? E quando eu coloco uma temperatura alta, né, essa coluna tende a subir. Como eu já falei para vocês, né, esse bolhazinha de ar aqui dentro, né, faz com que também a pressão lá dentro aumente. Então, além da dilatação do líquido, ela vai subir pela variação de pressão, né? Então, o mais correto aí nesse caso seria até onde essa coluna desce, né, ó, até onde a coluna desce aí, exatamente aqui nesse ponto, ó, a coluna está descendo e chega aqui, né, ela volta a subir novamente. Então, pronto, nesse ponto aqui. Então, a água continua na temperatura de ebulição, tá certo? Agora o termômetro está mais estabilizado naquele ponto lá. Nós chegamos aqui onde ele estabilizou nesse ponto, então eu vou marcar aqui, né, como sendo o ponto máximo, tá certo? Eu vou marcar aqui como sendo o nosso ponto máximo. Aqui está o nosso termômetro, né? Depois de várias tentativas de dilatação, né? Como eu mostrei para vocês durante o experimento, aqui quando esse líquido sobe pelo bulbo, né, vai criando-se aqui uma bolha de ar. Esse ar também é aquecido, então cria uma pressão, me empurrava o líquido muito para cima, estava até extravasando aqui em cima. Depois nós chegamos aqui a um valor estimado, né? Esse líquido oscilava mais nesse ponto aqui. Então a gente colocou aqui como o ponto mínimo, né, que seria o ponto de fusão de gelo, e aqui o ponto máximo, né, que é o ponto de ebulição da água, né? Lembrando que o nosso termômetro que a gente utilizou como referência, deixa eu pegar ele aqui, tá?
A água entrou em fusão a temperatura pouco acima de 0 graus Celsius e ela entrou em ebulição cerca de 90 e poucos graus Celsius. Por quê? Porque nós estamos aqui, né, a uma altura, a altitude muito maior do que a altitude do mar, né? Então a água, como aqui a pressão atmosférica é menor, a água ela vai ferver com uma temperatura menor, tá certo? E como a pressão também atmosférica aqui é menor, ela vai ter um ponto de fusão um pouco maior, tá certo? Então, mas nós chegamos aqui a esse denominador comum, esse aqui seria meu 0 graus Celsius, né? E isso aqui seria o 100, na verdade 96 graus Celsius, né? Porque a gente chegou a medir depois aqui até 96 graus Celsius, tá certo? 96 graus Celsius. Então, isso aqui seria a nossa temperatura ambiente, a temperatura que nós estamos agora, tá certo? Como é que eu faço para graduar, né? Eu posso colocar qualquer valores aqui, eu posso colocar um valor aqui para o valor mínimo, né? Como existe na escala Celsius, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin, e posso colocar aqui qualquer valor numérico para o ponto máximo, né? Que, por exemplo, na escala Celsius é 100, na Fahrenheit é 212, na Kelvin é 373. A gente vai criar, eu vou criar uma escalazinha aqui, tá? Vou criar a minha escala e a gente vai para o quadro, eu vou mostrar isso, fazer essa comparação entre as outras escalas, tá certo? Mas está aqui nosso termômetrozinho que a gente criou, né? Quando eu coloco ele no gelo, essa coluna desce para cá. E quando a água está fervendo, essa coluna se aproxima daqui, tá bom? Já já a gente volta nos cálculos. Então vamos fazer a comparação entre a escala Celsius e a escala que nós vamos criar do termômetro que a gente montou o experimento com ele, tá certo? Nós sabemos que na escala Celsius, né, o ponto mínimo é 0 graus Celsius. Na escala Celsius, né, o ponto mínimo é 0 graus Celsius. E o ponto máximo é 100 graus Celsius. Né? 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Suponhamos que a gente tivesse feito esse experimento a nível do mar, né, e a gente pegou aquele ponto mínimo lá e o ponto máximo do nosso termômetro, né? Aqui está o nosso termômetro, né? Nós temos aqui o ponto mínimo, tá ok? E o ponto máximo aqui, tá bom? Vou supor que esse ponto mínimo ele vai ser 20 graus, tá certo? Vou supor que esse ponto máximo ele vai ser 80, tá? Essa escala eu vou chamar de escala J, porque a escala, né, é referente à inicial do meu nome, escala J, tá bom? Então, quando eu quero saber uma temperatura aqui, na minha escala, a que graus Celsius ela se refere, né? A que temperatura na escala Celsius ela se refere, basta que eu faça o seguinte diagrama, né? Isso serve para qualquer escala, tá certo? Você vai fazer sempre aquele diagrama. O do meio menos o do baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Né? E vai ficar mais ou menos assim, ó. Assim, ó. TC menos 0. Né, ó. 100 menos 0. Igual a TJ menos 20. 80 menos 20. Né? Simplificando aqui, ó, TC menos 0 dá TC, 100 menos 0 dá 100. TJ menos 20 é TJ menos 20. 80 menos 20 dá 60. Né? Posso simplificar? Posso. Vou simplificar, né, para tirar esses números aqui, para ficar números menores. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 20, ó, e divido esse número aqui também por 20. Então vai ficar assim, ó, TC sobre 5 é igual a
TJ menos 20 dividido por 3. Então, qualquer valor que eu queira, né? Se eu vou graduar aqui, ó. Vou fazer a graduação, tá? De 20 a 80. Divido igualmente. Quando atingir uma certa temperatura aqui, aí eu quero fazer a comparação com a escala Celsius. O que eu faço? Eu pego o valor aqui, ó. Eu pego o valor que deu aqui, substituo nesta equação, eu tenho o referente a graus Celsius, tá certo? Então essa aqui é a equação que relaciona a escala J com a escala graduada em graus Celsius. Tudo bem? Tá certo?